Leilões do pré-sal para exploração nas bacias de Santos e de Campos têm início após o Tribunal Regional Federal derrubar suspensão. E você vai ver também. Ministro Edson Fachin nega habeas corpus a engenheiro investigado por fraudes na Petrobras. MPF conclui a apuração do acidente com o avião da Chapecoense e aponta a falta de combustível como provável causa principal da tragédia. 1.700 homens das forças de segurança cumprem mandados em mega operação para prender chefes do tráfico no Rio. Defensoria Pública da União pede no Supremo indenização a dependentes de agentes de segurança mortos em serviço. Pedido de vista no Supremo suspende temporariamente julgamento sobre a doação de sangue por homens homossexuais. E para lembrar o Dia Nacional do Livro comemorado neste fim de semana, a lei que garante o acesso de todos à leitura. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Os leilões do pré-sal para exploração nas bacias de Santos, em São Paulo e de Campos, no Rio, têm início após o Tribunal Regional Federal derrubar a suspensão. Até amanhã de hoje, o trabalho estava impedido por meio de uma liminar. Gabriel Safrei tem os detalhes dessa decisão. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A decisão de liberar a exploração do pré-sal em Santos e em Campos foi tomada agora há pouco, no início da tarde, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, após um recurso apresentado pela Advocacia Geral da União. Nesse pedido, a AGU afirmava que a suspensão do leilão poderia acarretar em prejuízos para a administração pública, já que entre contratos assinados e royalties, o Brasil pode arrecadar até 30 bilhões de reais. Ontem, a Justiça Federal havia concedido uma liminar suspendendo a realização do leilão, que estava marcado inicialmente para as 9 horas da manhã. Segundo o juiz, os preços apresentados no edital estavam muito baixos, o que poderia causar, então, séria lesão ao patrimônio público. O leilão dos 8 blocos de exploração do pré-sal já começou, viu, Érica? Eu volto com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. O Ministério Público Federal em Santa Catarina concluiu a apuração das causas da queda da aeronave da empresa boliviana Lamia. O voo levava a equipe da Chapecoense para a Colômbia. Das 77 pessoas a bordo, apenas 6 sobreviveram. Falta de combustível. Essa é considerada a causa mais provável da tragédia que matou 71 pessoas, quase toda a equipe da Chapecoense, em novembro do ano passado. Depois de quase um ano de investigação, o Ministério Público Federal em Chapecó, Santa Catarina, concluiu que a equipe de futebol não foi negligente ao contratar o avião da Lamia. Para o MP, não há elemento que indique imprudência por parte dos dirigentes da Chapecoense ou qualquer outro indício de pagamento indevido ou interesse suspeito na contratação da companhia aérea. Durante a apuração, foram constatados indicativos de possíveis irregularidades na autorização da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, em outros voos da Lamia. Entre eles, o que levou a seleção da Argentina para um amistoso em Belo Horizonte. Messi estava nesse voo. O avião foi o mesmo usado pela Chapecoense apenas 2 semanas depois. Esses fatos podem configurar eventual ato de improbidade administrativa ou crime por parte de um servidor público com a liberação da aeronave. Por conta disso, foram expedidos ofícios à ANAC, ao Tribunal de Contas da União e à Secretaria Nacional de Aviação Civil para que sejam adotadas as medidas cabíveis. O ministro Edson Fachin negou habeas corpus a um engenheiro investigado pela Lava Jato por fraudes na Petrobras. Evne Araújo tem as informações para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. A defesa de João Augusto Rezende Henriques, considerado o operador do PMDB no esquema de corrupção da Petrobras, pediu ao Supremo Tribunal Federal a revogação de 2 prisões preventivas contra ele, decretadas em ações penais distintas. Henriques também responde pelo crime de lavagem de dinheiro. Na decisão, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, aqui no Supremo, entendeu que não houve ilegalidade no pedido dessas medidas cautelares e, por isso, negou a liminar. Henriques está preso desde setembro de 2015. Érica. Obrigada, Evne. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Petrobras não pode cobrar multa de um posto de gasolina que descumpriu um contrato. O contrato de promessa de compra e venda de quantidades mínimas de combustíveis foi firmado pela Petrobras e por um posto de combustível em 1989.
Mas, durante toda a relação comercial, que durou cerca de 6 anos, o posto nunca atingiu a meta mínima mensal. Além de considerar a cláusula contratual abusiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo alegou que a Petrobras nunca questionou a quebra do acordo e que isso acabou criando uma confiança justificada. Apenas quando o posto de combustível quis romper o contrato é que a distribuidora entrou com ação cobrando a multa. No STJ, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a obrigação contratual não pode ser considerada ilegal ou abusiva, pois o contrato entre o posto e a distribuidora foi firmado antes da lei que dispôs sobre a prevenção e a repressão das hipóteses de infração à ordem econômica. Mesmo assim, segundo o ministro, a tolerância passiva da Petrobras com descumprimento da cláusula durante a vigência do contrato impede a exigência retroativa do direito não exercido. O juiz Valisney de Souza, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, está ouvindo neste momento o ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto. Em seguida é a vez do empresário Alexandre Margoto e depois do doleiro Lúcio Funário, o ex-deputado Eduardo Cunha e, por último, o ex-ministro Henrique Alves. Os interrogatórios fazem parte do processo que investiga um esquema de desvios de dinheiro do Fundo de Investimentos do FGTS. As forças de segurança estão cumprindo desde a madrugada de hoje mandados da Justiça em uma mega operação nos morros do Rio de Janeiro. Cerca de 1.700 homens cercam as comunidades da região para prender comandantes do tráfico. Quem tem as informações desse trabalho para a gente é a repórter Carolina Chaves, que fala ao vivo. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, policiais civis, militares e federais, além das Forças Armadas e também da Segurança Nacional, chegaram por volta das 3h30 da madrugada nos 4 morros no centro, no Rio, e os policiais foram recebidos a tiros pelos traficantes. Os acessos às comunidades no centro do Rio estão cercados, algumas ruas interditadas e o espaço aéreo controlado. Os policiais cumprem mandados de busca e apreensão e também de prisão. Eles procuram criminosos que há 40 dias invadiram a favela da Rocinha e também buscam por armas e munição. Entre os procurados pela Justiça estão Leonardo Miranda da Silva, o Léo Empada, considerado gerente do tráfico de drogas, e também Marcelo Bernardino, o Limão 40, considerado chefe do tráfico em um dos morros. Pelo menos 20 pessoas foram presas e com uma delas foram encontradas drogas e também munição. As forças de segurança pedem para que os moradores denunciem o paradeiro dos criminosos, assim como também os pontos de venda de drogas e também os locais onde estão sendo guardadas as cargas roubadas. A denúncia, Érica, é sigilosa. É com você. Obrigada, Carolina. A Defensoria Pública da União ajuizou uma ação civil originária no Supremo pedindo indenização a dependentes dos servidores civis e militares mortos no exercício da função ou executados pela razão dela. O valor da indenização pedido é de R$100 mil. A ação, assinada por Agnaldo Oliveira Vieira, defensor nacional dos direitos humanos, pede a concessão de tutela antecipada para que os entes públicos efetuem em 30 dias o pagamento de 20% do valor da indenização prevista na Lei Federal, que estabeleceu a cooperação federativa para execução de atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. O relator da ação no Supremo é o ministro Luiz Roberto Barroso. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Pedido de vista no Supremo suspende temporariamente o julgamento sobre doação de sangue por homens homossexuais. Voltamos em instantes. Em reunião realizada na sede do Ministério Público do Acre, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e da União emitiu uma moção de apoio à decisão da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. Ela suspendeu, por meio de liminar, os efeitos da portaria do Ministério do Trabalho, que flexibiliza as regras de combate ao trabalho escravo. No documento, os membros do CNPG destacam a preocupação com as repercussões, inclusive no âmbito internacional, dos efeitos da portaria e pedem que o plenário do STF sancione a decisão da ministra. Na avaliação do Procurador-Geral de Justiça do MP do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins Coelho, o trabalho escravo é uma das condições mais degradantes a que um ser humano pode ser submetido.
O plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a analisar as restrições para a doação de sangue impostas a homens homossexuais. A decisão foi adiada. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. O plenário está analisando uma ação em que se questionam normas do Ministério da Saúde e da Anvisa que proíbem homens homossexuais de doarem sangue por 12 meses, a partir da última relação sexual. Tive a oportunidade de falar com o Dr. Davi Uip, conhecido por todos como um grande infectologista, que fez uma série de ponderações, inclusive em relação aos temas técnicos que aqui nós tratamos. A questão da janela, de se poder fazer o exame nesse período, e ele disse que de fato, talvez para a população do Centro-Sul haja condições de se fazer, mas os estados do Norte e Nordeste não dispõem dessas condições e, por isso, há um temor de que uma mudança nessa regra sem os devidos acondicionamentos e sem os devidos procedimentos possa, na verdade, aumentar, contribuir para a infecção em casos que tais. Até agora, 4 ministros votaram para que as normas sejam declaradas inconstitucionais, porque seriam discriminatórias. O ministro Alexandre de Moraes sugeriu que o sangue fique armazenado por um período até que não haja riscos de contaminação pela AIDS e outras doenças. O ministro Ricardo Lewandowski retirou o voto proferido na sessão de quarta-feira e vai aguardar o ministro Gilmar Mendes se manifestar. Os países mais avançados do mundo adotam essa janela imunológica de 1 ano. Portanto, com relação a isso, creio que não seria recomendável que nós ingressássemos nesse campo, até porque não temos as condições técnicas para tais. Não há data para que o julgamento seja retomado. Ainda durante a sessão, os ministros decidiram que é válida a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, feita por emenda à Constituição do Ceará pela Assembleia Legislativa do Estado. O poder constituinte originário viabilizou aos tribunais de contas dispor sobre a própria organização e funcionamento e o fez com o propósito de assegurar-lhes a autonomia necessária para exercer a atividade fundamental, a integridade do erário. Essa norma protetiva não impede a extinção de Tribunal de Contas dos municípios mediante emenda cujo processo de elaboração tenha sido deflagrado por deputados estaduais. Não me parece que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tenha incidido em abuso de poder ou em desvio de finalidade. Inexistência de qualquer vício material que pudesse comprometer, invalidar a emenda que foi votada e que entrou em vigor, exatamente porque ela se coaduna, a meu ver, com as regras constitucionais que dizem respeito não apenas à proposta da qual surgiu essa emenda constitucional, mas especialmente porque a Constituição brasileira permite, na minha compreensão, que se tivesse exatamente a superveniência desta, que foi a decisão da Assembleia Legislativa do Ceará. Bom, e quem está aqui para falar sobre a sessão de ontem é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, quais eram os argumentos dessa ADI para se derrubar a emenda do Estado do Ceará? 2 argumentos foram trazidos pelo autor dessa ação direta de inconstitucionalidade para que buscasse, de uma certa forma, afastar a extinção do Tribunal de Contas dos municípios e fazer com que esse órgão permanecesse, ainda que dentro da vinculação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O primeiro argumento era que essa proposta de emenda à Constituição estaria eivada de um vício de iniciativa, o que violaria alguns princípios federativos, o princípio da separação dos poderes e mesmo a autonomia do Tribunal de Contas. Isso porque a PEC teria sido apresentada por parlamentares estaduais, deputados estaduais, e não teria sido originária nem do Tribunal de Contas dos municípios, que seria diretamente atingido com a extinção, e nem pelo Tribunal de Contas do Estado. Vício de iniciativa, o primeiro argumento. E um segundo argumento é que essa proposta de emenda à Constituição, ela estaria eivada de um abuso de poder, na verdade, um desvio de poder
para legislar sobre essa matéria, uma vez que o principal argumento trazido pelo autor da ação era de que esses parlamentares que propuseram a proposta de emenda, eles estariam diretamente envolvidos e sendo investigados pelo Tribunal de Contas dos municípios. Então, haveria, sim, um interesse muito maior, é como se, isso foi dito inclusive da tribuna, é como se eles estivessem legislando em causa própria para afastar a possibilidade desse tribunal fazer a investigação das suas contas, quando então eram prefeitos de alguns municípios no estado do Ceará. Isso porque o Tribunal de Contas, ele é um órgão de fiscalização externa vinculado ao poder legislativo, mas para fiscalizar as contas do executivo. Então, existe o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza as contas do presidente da República, nos estados do governador, e a Constituição disse que, aonde existirem os tribunais de contas dos municípios, vinculados aos tribunais de contas estaduais, fiscalizarão as contas dos prefeitos. Então, havia uma alegação aqui de desvio de finalidade da propositura dessa emenda à Constituição. O ministro Marco Aurélio, o relator, afastou todos esses argumentos, entendendo, num primeiro momento, que não haveria vício de iniciativa, porque a própria Constituição do Estado do Ceará permite a propositura de PEC por 1/3 dos seus parlamentares estaduais. Então, deputados estaduais podem propor as emendas à Constituição. E o desvio de finalidade, ou o desvio de poder, né, do Legislativo, teria que ser comprovado por meio de provas, inclusive, o que não seria cabível em sede de controle concentrado de constitucionalidade na Suprema Corte. Por meio de ação direta de inconstitucionalidade, isso não seria possível fazer. Ele afastou também o argumento de que a Constituição teria proibido a extinção desses tribunais de contas, dizendo que é absolutamente possível e, portanto, constitucional a supressão desses tribunais. O ministro Alexandre de Moraes, que acabou sendo acompanhado pela minoria, apenas o ministro Gilmar Mendes, eles acabaram divergindo, entendendo que haveria sim esse desvio de finalidade, o abuso do poder de legislar por parte desses parlamentares, e que a extinção desse tribunal acarretaria, de uma certa forma, um cerceamento na liberdade de fiscalização do poder executivo dos municípios. Mas, como eu disse, o ministro Alexandre de Moraes ficou vencido e prevaleceu no tribunal que a emenda constitucional 92 do Estado, que altera a Constituição do Estado do Ceará, é plenamente constitucional e que o Tribunal de Contas dos municípios naquele estado está definitivamente extinto. Tá ótimo, Karina. Muito obrigada pela sua explicação. Por hoje, a gente se vê de novo semana que vem. Semana que vem. Até lá. O Tribunal Superior Eleitoral participa da 12ª reunião interamericana de autoridades eleitorais em Cartagena das Índias, na Colômbia. O ministro Admar Gonzaga é o representante da Corte Brasileira. O objetivo do encontro é debater como as autoridades eleitorais podem aperfeiçoar os sistemas de votação na região. O ministro Admar Gonzaga participou de debates sobre comunicação das autoridades eleitorais nas redes sociais, educação cívica e capacitação eleitoral e mecanismos de democracia direta. Ele também acompanhou as discussões sobre partidos políticos, democracia interna e registro de filiados. A reunião interamericana de autoridades eleitorais promove um intercâmbio de conhecimento, experiências e práticas sobre a administração eleitoral. Envolve mais de 28 instituições e 20 países das Américas. O encontro termina nesta sexta-feira. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Para lembrar o Dia Nacional do Livro comemorado neste fim de semana, a lei que garante o acesso de todos à leitura. A gente volta já já. O TST manteve a condenação de uma loja de departamentos que vai ter que pagar R$10 mil de indenização a uma ex-funcionária demitida após ter sido acusada de ter se apropriado indevidamente de um sapato. A ex-empregada contou que comprou uma blusa em uma loja Zara em Florianópolis, onde trabalhava. Dias depois, trocou o produto por um par de sapatos sem apresentar o cupom fiscal. Na ação trabalhista, a profissional disse que a colega de trabalho, responsável pelo setor de calçados, começou uma discussão assim que percebeu que ela usava os sapatos.
A empresa, então, fez uma reunião com os empregados e comunicou que a trabalhadora estava sendo demitida por justa causa por ter se apropriado indevidamente da mercadoria. Para o Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, houve excesso no procedimento adotado pela empresa e, por isso, o TRT estipulou o pagamento à trabalhadora de uma indenização no valor de R$10 mil. A Zara recorreu ao TST, questionando a quantia. Na 7ª turma, o relator, ministro Cláudio Brandão, votou pela manutenção da indenização e da quantia por entender que a loja agiu com rigor excessivo. Quanto ao dano moral, o relator afirmou que a condenação da empresa foi bem fundamentada pelas provas produzidas, inclusive com depoimento de testemunhas. Com esse entendimento, a 7ª turma do TST manteve a condenação de segunda instância. Foi sancionada pelo presidente Michel Temer a lei que inclui os professores na lista de prioridades para o recebimento de restituição do imposto de renda. Com a norma, os contribuintes que têm o magistério como maior fonte de renda passam a receber o recurso logo após as pessoas com mais de 60 anos. E no dia 29 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Livro. A data presta uma homenagem à fundação da Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, considerada pela Unesco uma das 10 maiores do mundo e a maior da América Latina. São cerca de 14 mil títulos nas prateleiras dessa biblioteca e aproximadamente 80 pessoas passam por aqui diariamente. Carlos Eduardo frequenta a biblioteca pública desde a época escolar e faz questão de manter o hábito. É fundamental a gente ter a biblioteca por uma fonte de pesquisa, de estudo, tem vários espaços na biblioteca, não só para mim, para todas essas pessoas que estão aí estudando para um vestibular, para o PAS, para o Enem, e crianças também para consultar um livro, para estar aqui se inteirando assim, da leitura, né? Há mais de 20 anos, Cristiano também é um frequentador assíduo do lugar, mesmo quando o espaço ainda era bem menor. Ele conta que os livros encontrados aqui são importantes para a formação profissional e pessoal dele. A biblioteca me ajuda bastante, sobretudo porque é perto da minha casa e o acervo aqui é muito vasto, né, em função do tamanho dela. Enfim, me vem sempre bem, o material que tem aqui é muito... me complementa bastante, né? Um país, vamos dizer assim, que lamentavelmente valoriza pouco a educação, não? E a nível de pessoas com respeito à leitura de jornais, que é ínfimo, é importante sempre a parte de bibliotecas, cultura geral, enfim, sobretudo a leitura, não? Larissa está prestes a fazer uma prova de concurso no Mato Grosso. Ela vem para cá para construir uma rotina de estudo, mas reclama que o número de locais de leitura como esse ainda é pouco no Brasil. Brasília tem algumas bibliotecas, mas são poucas realmente públicas, mas essa biblioteca é importante, fica próxima de casa. Aqui tem um acervo maravilhoso e estimula a leitura. Atualmente existem 6.102 bibliotecas públicas municipais, distritais, estaduais e federais no país. A maior parte está nas regiões Sudeste e Nordeste, seguidas das regiões Sul, Norte e Centro-Oeste. De acordo com a 4ª pesquisa Retratos da Leitura, encomendada pelo Instituto ProLivro, o brasileiro lê apenas 4,96 livros por ano, mas mais da metade deles não são concluídos. O acesso à leitura é um direito de todos e é por meio dela que a pessoa desenvolve a criatividade, o senso crítico e a se expressar melhor. Para ampliar esse acesso e estimular que as pessoas leiam, há 14 anos foi sancionada uma lei que instituiu a Política Nacional do Livro. Com a lei, busca-se ampliar a execução de projetos, o acesso aos livros e o incentivo à leitura por meio de parcerias públicas ou privadas. A ideia é aumentar a alfabetização e leitura nas escolas, com a hora da leitura diária nas instituições escolares, além da exigência de um acervo mínimo de livros para as bibliotecas escolares. Esses direitos constitucionais fazem parte de uma relação que o Brasil necessariamente estabeleceu com o direito dos tratados, não é? Há convenções, não é? Há compromissos da Organização das Nações Unidas, há instituições da Organização das Nações Unidas fomentando cultura. E ninguém se torna pessoa humana, não é? Na cegueira e na escuridão. Na luz e na leitura é que o homem cria a consciência de si e pode estabelecer um compromisso
proativo, valorativo em face da vida, não é? Servindo a sua democrática mudança. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde, excelente fim de semana. Até segunda-feira.